Paz do Senhor Jesus, queremos falar aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. Livro de 1 Samuel, no capítulo 15, glória a Deus, e o versículo 23 diz assim: porque rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para que não reines mais. Amém? Essa palavra vem do contexto em que o Senhor, através de Samuel, chama a atenção, a Saul, porque sendo chamado, colocado como rei, desobedeceu a palavra do Senhor. E aqui no versículo, no contexto, no versículo 22, ele fala sobre, Samuel disse, olha, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a sua palavra? Amém? Então, é necessário jejuar, é necessário consagrar, é necessário buscar a Deus em jejum e oração, sim, mas é muito mais necessário que se ouça o que ele está falando. O pecado, a desobediência ao chamado, ao propósito de Deus é como o pecado de feitiçaria. E as pessoas precisam atentar para isso, porque muitas vezes o Senhor prova, mas muitas vezes o Senhor fica calado para determinada situação. Louvado seja Deus. Eis aqui um exemplo claro de Saul. Ele desobedeceu tanto ao Senhor que o Senhor não respondia mais, nem pelos sacerdotes, nem pelos profetas. O Senhor não estava dando mais resposta. Não que o Senhor não quisesse, glória a Deus, o responder, é porque o Senhor se cansou da rebelião dele, E como disse aqui o versículo, é como um pecado de feitiçaria. E o porfiar, quer dizer, a discussão teimosa insistente. Deus está dizendo não. Esse relacionamento não é meu, não pode se unir a luz com as trevas. E os cristãos estão insistindo. Deus tem que querer, Deus faça a obra. Irmãos, não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Se a pessoa é cristã, glória a Deus, por que procurar relacionamento com pessoas descrentes, para depois estar pagando preço, para estar jejuando e orando, querendo que Deus transforme a força a quem não quer ser transformado? Porque se ele quisesse ser luz, ele já estava no caminho, glória a Deus. Porque quando a pessoa ouve a voz do Senhor e teme a Ele, segue a Ele. Então é uma discussão teimosa com Deus, porfiando ali, insistentemente. Eu quero assim, Deus vai fazer assim. Não, Deus não vai fazer. Você está querendo provocar o zelo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Assim é que está no propósito do Senhor. A pessoa está debaixo de autoridade, sujeita à autoridade. É determinado algo que se faça, não faz. Aí depois culpado é a administração, culpado é o pastor, não. É que não obedeceu. Se foi determinado que se fizesse algo, por mais simples que for, ou seja, é necessário fazer, é necessário executar, porque o nome do Senhor está em nós. Nós representamos Ele aqui, glória a Deus, apóstolos, pastores, aleluia, representamos o Senhor. Então, aquele que está abaixo da cobertura de oração, de orientação, precisa obedecer. Então eu pergunto a você, você está obedecendo? Quantas pessoas não querem obedecer? Quantas pessoas não querem, aleluia, seguir o que o Senhor está falando, se escandalizando porque é chamar a atenção, quer viver de qualquer maneira no corpo, cultuando de qualquer forma, buscando a Deus de qualquer maneira. É uma mistura com ídolo e vela e louvor, louvor cristão com louvor do mundo. É uma mistura e querem que Deus aceite. E querem ficar na prática do mundo, depois quer fazer oração, quer que Deus escute.
quer ficar andando errado, aí quando as coisas dão errado, aí começa a botar louvor. Isso não vai fazer chamar a atenção de Deus. Eu já preguei aqui no tema anterior, aleluia, você ficar, aleluia, negociando na vida de treva, na vida de pecado, na vida errada, glória a Deus, ir, querer a atenção de Deus é muito, muito, muito difícil. Aleluia, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Se você se arrepende de verdade, se você deixa mesmo a iniquidade, os caminhos de trevas, com certeza o Senhor vai se compadecer. Vê Davi, quantas dificuldades, e porque a espada do Senhor caiu, desceu na casa de Davi, mas veja como ele se humilhou. Nenhum momento Davi foi soberbo, foi orgulhoso. Ele se humilhou diante do Senhor até que o Senhor, aleluia, se compadeceu dele. Então, vamos fazer semelhante, se arrepender, glória a Deus, e parar de estar, eu não vou ouvir porque eu vou ouvir, tratando os pastores com desrespeito, falando mal dos pastores, irmãos. Aleluia, tem muita gente que pode passar pelo juízo de Deus, muita gente, e o juízo de Deus não é brincadeira. É muita gente brincando, falando mal de pastor, chamando homens de ungido de falso profeta, sem ele ter discernimento. Isso é falta de temor. Você entende de falar da vida dos outros, mas de discernir você não entende não. Você não tem discernimento. Aleluia. Você não é uma autoridade constituída por Deus, no sentido, um sacerdote, um levita, ou um pastor, um apóstolo, para ter discernimento, para ter intimidade com Deus, para saber o que é um falso profeta. Porque muitos só falam porque acham que tem que atingir com isso, como eles xingam, como eles perseguem outras pessoas. Então, para poder atingir um cristão e dizer falso profeta, você tem que ter base bíblica. Aleluia. Você tem que saber, aleluia, o que é um falso profeta, o que se caracteriza um falso profeta. A Bíblia fala sobre isso. E aí a pessoa chama de falso profeta porque Deus usou com os dons e curou pessoas e libertou pessoas. Vai ver a história dessas pessoas que você chama de falso profeta, como Deus já usou para levantar pessoas, para curar pessoas. Então você não tem um terço das pisaduras do sofrimento dessa pessoa que Deus tem usado para libertar e curar pessoas, e você usando as redes sociais para chamar de falso profeta. É uma vergonha e quer que Deus favoreça. Como é que vocês querem que Deus tire a espada do mundo se vocês são injustos e ainda perseguem a obra dele? É um recado para vocês socialistas. É um recado para vocês que perseguem a obra de Deus no mundo todo. A espada de Deus não vai sair da casa de vocês. A espada de Deus não vai sair da cabeça de vocês, do governo de vocês. Aleluia. Porque todo aquele que persegue os caminhos retos do Senhor serão julgados. Vai ler a Bíblia, ao invés de estar lendo o livro segundo Hitler, segundo os piores perseguidores de igreja e genocidas, vai ler a Bíblia Sagrada, vai se arrepender, vai deixar de praticar o mal, senão, sabe o que é que vai te esperar? Espada do Senhor, espada do Senhor. Aleluia, isso é para os perseguidores do Evangelho, os incautos, né? Que pensa que para poder, glória a Deus, ter seguidor, ou falta de temor mesmo, porque eu não preciso ter conteúdo ofensivo contra a igreja do Senhor para me dar bem. E todos que estão fazendo isso vão pagar o preço. Todos que estão colocando foto de pastores, foto de pessoas que servem a Deus e falando para as pessoas escândalo, cooperando com escândalo, que aqueles que deram ou aqueles que não deram, você julga, a espada do Senhor vai vir sobre vocês. É muito sério o que eu estou falando. Arrependei-vos, glória a Deus. Então, a rebelião é com o pecado de feitiçaria. Glória a Deus, não adianta ninguém querer classificar feitiçaria como bom. Se você for investigar, glória a Deus, esse tipo de culto que eles chamam de religião, e não é religião. Religião está lá no livro de Tiago, que é, o Estado não sabe o que é religião. Glória a Deus. Esse tipo de culto a Maloque, a esses deuses mortos, eles só fazem, a maioria deles só fazem com sacrifício a criança.
de crianças. Isso já foi confirmado, ninguém faz nada. Ninguém faz nada, sabe por quê? A nossa luta espiritual, muitas pessoas estão comprometidas com as trevas, por isso que defende as trevas, assim como defende a criminalidade. Nós não odiamos os criminosos, nós pregamos arrependimento para eles, mas nós somos contra alguém querer, aleluia, botar uma lei favorecendo a criminalidade ou a criminalidade querendo governar uma nação que tem pessoas de bem, pessoas que oram para transformar vidas. Então a Bíblia diz que o pecado, aleluia, de rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então arrependa-se cada um se não quiser ver a mão do Senhor, porque eu vou dizer, aquele que Deus tem como filho, ele ainda castiga e repreende até aperfeiçoar, mas quem Deus não tem como filho, porque as atitudes são de escandalizar, odeia o evangelho, persegue o evangelho, são inimigos da verdade de Deus, Deus tem vocês como adversário dele, e vocês serão abatidos. Não é uma maldição, é a realidade. Entendeu? Rebelião, com o pecado de feitiçaria, vai ver como Deus trata esse tipo de pecado. Está lá em Apocalipse, e a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus quem praticam esses tipos de ações, de obras. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra no coração de cada um e que cada um aprenda primeiro a obedecer, a sujeitar, porque se fosse para você liderar, você não era liderado. E se você quiser liderar, sujeite a liderança primeiro. Deus nos abençoe e guarde e livre de todo mal. Shalom Adonai.